Olá, eu sou Regina Augusto e este é o Falas Women to Watch, lugar de encontrar mulheres potentes e construir diálogos relevantes. Esse podcast é uma iniciativa do MEI Mensagem e tem patrocínio de Almap BBDO, GNT, Mondelez, NEL, TikTok, 3M e UOL. Emily Ewell é CEO e fundadora da Pants, marca de produtos para a menstruação. Recentemente foi ganhadora do Cartier Women's Initiative. O negócio, que começou como uma marca de calcinhas absorventes em 2016, se expandiu e hoje é referência em sustentabilidade e inovação. Emily, um prazer te receber, muito bem-vinda ao nosso podcast. Ai, muito obrigada, é um prazer enorme estar com vocês. Bom, para a gente começar o nosso papo, a gente sempre pede para as nossas convidadas falarem um pouquinho sobre o início das suas trajetórias pessoais, né? Então, assim, como que foi a sua infância, a sua adolescência? Eu sei que pelo seu sotaque você não é brasileira, então conta um pouquinho de onde você é e como que foi sua trajetória até hoje, de maneira resumida, porque a gente vai falar ao longo do episódio sua história. Não, mas isso é muito bonita, que poucas vezes dá para realmente falar um pouco desse lado pessoal. Mas eu sou de Virgínia, sou do lado de Washington, D.C., nos Estados Unidos. E eu acho que eu tinha uma infância que foi muito, eu acho, em combinação de muitas culturas diferentes, né? Washington, D.C. é uma das cidades mais diversas no país. Meu colégio até tem um filme chamado Remember the Titans, que foi um filme grande com Denzel Washington sobre diversidade. Foi um case até dentro do país, tinha mais de 100 países representados no meu colégio. Então, realmente foi um colégio super diverso, tanto de lugares do mundo, tanto de tons de pele, tanto de socioeconômico. Tinha mais de 3.000 pessoas nesse colégio, então foi uma experiência para mim, quase uma aula de vida mesmo, de conseguir crescer com esses valores em não só diversidade e inclusão, mas também empatia, né, para pessoas que veio de outros lugares. Por exemplo, eu tinha aula com pessoas que foi refugiado da África, que passou guerras civis dentro do país, que perdeu família nesse processo. E como uma mulher de 15 anos, menina quase, não? Isso é uma coisa muito impactante ver. Então, eu tinha esse desejo muito cedo de ter uma carreira que tinha algum impacto, que ajuda as vidas das pessoas de alguma forma. Gostei muito do lado química, sou engenheira química, na verdade, não? Mas também das ciências, das matemáticas. Então, eu dediquei muito cedo minha vida nesse lado de saúde, que eu acreditei que pode ser uma área que eu podia dar um impacto ao longo da vida, uma carreira que tem tanta complexidade no mercado de saúde também, que é um espaço muito interessante. E eu acho que eu sempre levei comigo essa visão de estar em muitas culturas, em lugares diferentes. Então, eu acho que com essa visão, eu entrei muito com trabalho em mercados emergentes no Brasil, na Índia, na China, vários mercados do mundo. E eu cheguei no Brasil com essa jornada, não? Então, eu, com certeza, se eu não tinha esse abertura e curiosidade para outros mercados, para outros estilos de vida, para outros desafios, eu acho que eu não chegaria até aqui para começar esse desafio com Pants. Como que foi a chegada ao Brasil? Em que momento que você decidiu ficar aqui? Sim. Então, depois que eu fiz meu MBA, eu morei em Basileia, e eu fiz uma função de inovação e marketing lá, que foi focado em desenvolver aplicativos para médicos engajar com pacientes, não, de uma forma virtual. E todo o departamento de tecnologia estava no Brasil. Eu já tinha trabalhado no Brasil antes com outras empresas, então parece que a vida sempre estava me levando de volta para cá. E eu fiquei muito impressionada com a qualidade de talento aqui, até trabalhando com multinacionais. Acho que o Brasil tem poucos países no mundo que tem toda a cadeia de produção de vários mercados grandes, tem muito talento, tem muita criatividade. Eu sempre falo que eu acho que o Brasil tem o maior mercado de economia criativa que não está sendo
tão focado no mundo, que até na Pentes eu vejo como a vantagem da empresa, a gente tem essa base aqui. E quando eu estava com Novartis na Suíça, eles deu essa oportunidade de vir para o Brasil. E eu veio para cá, já tinha algumas amigas de outros trabalhos também no Brasil, de Recife, de São Paulo. E nesse tempo eu conheci meu marido. Então eu veio mais como A gente está falando de que ano quando você veio? Eu mudei em 2013. 2013. Então faz 10 anos. E você conheceu seu marido aqui no Brasil? Sim. Ele é brasileiro? Sim. Ele é brasileiro, de Recife. Sim. Que demais! Então, a gente conheceu na Fernando de Noronha. Então foi que lindo. Um ambiente muito então bonito. Faz 10 anos. Sim. Que você se mudou para o Brasil. Sim. Então. E aí você estava trabalhando numa multinacional até então. Sim, exato. E como que foi o processo de você virar empreendedora? Sim, eu acho isso, para quem agora está trabalhando com qualquer corporação, é um grande pula, não? Fazer esse pula de corporativo para ser empreendedor. Eu acho que todo mundo tem ideias e tem esse desejo de fazer uma coisa, de criar algum impacto, mas realmente eu acho que foi uma pula grande de coragem e também um pouco inocência, porque eu não sabia nessa época como é complicado o Brasil, a burocracia, não? Eu tinha 4 anos no Brasil quando eu decidi sair desse mercado mais corporativo para empreender, mas eu acho que eu fiz totalmente com amor, com desejo, com intenção de fazer uma coisa diferente e bem feito. E junto com minha sócia, a Duda Maria Eduarda, ela que teve muita experiência no mercado da lingerie, eu mais nesse espaço de a técnica como engenheira, mas também no mercado de saúde. Então a gente sentiu que a gente ia conseguir uma coisa bacana, sabe? Eu acho e se não, eu acho que eu tinha essa confiança que tudo bem, eu posso voltar para trabalhar no multinacional, numa pior coisa, que já estou fazendo isso. Mas foi um pouco realmente esse desejo de criar uma coisa especial e a gente já demorou bastante tempo no desenvolvimento da Pentes, então tinha começado um pouco os desenvolvimentos e quando viu que estava dando certo, recebendo feedbacks positivos, eu falei, então agora é o momento de focar 100% nisso. Nesse momento que vocês estavam desenhando, estruturando aí, vocês tiveram acesso a investimentos ou né, alguém apostou em vocês? Vocês tinham ali um capital que vocês acabaram se organizando e puderam investir? Sim. Como que foi isso? Porque a gente vê e lê muitos dados de que é mais difícil o acesso de mulheres ao capital, né, ao venture capital, do que negócios que são formados por homens. Sim, né? Até eu fiz uma palestra esse ano no South by Southwest e eu notei esses dados, que nos Estados Unidos só 4% do venture funding vai para fundadores mulheres. Exatamente. E na América Latina é 0,2%. Não, é isso. Quando eu vi isso, eu falei, não, tá errado isso. Sim, né? Exato. E se você vê, é tipo 90%, 100% empreendedor homem. Depois, assim, 9% misturado, homem e mulher, e 0,2% só mulher. Então, é óbvio que essa desigualdade de gênero está muito presente no mundo do empreendedorismo e também no mundo de financing, não? Para conseguir apostar, investir, arriscar com esses investors. Então, para a gente lançou totalmente com capital próprio. Bootstrapped. Até hoje a gente é bootstrapped, tá? Então, a gente tem poucas empresas que conseguiu realmente lançar e escalar sem muito capital da fora, não, isso não é normal. Mas eu acho que a gente focou muito em MVP, a gente tem uma cabeça muito de ter cuidado nos investimentos e ter muita responsabilidade em cada etapa da empresa. Então, no início foi produto incrível, super funcional, super bonito, super confortável. Então, muito focado no produto ótimo. Chegando no produto ótimo, marca incrível, com desejo, com linguagem que quebra tabus no mercado. Depois que a gente conseguiu produto e marca, foi quando a gente lançou e a gente tinha um lançamento muito forte. Sem mídia pago, foi totalmente orgânico. A gente conseguiu vender todo o nosso estoque em 3 semanas e entrar num pré-venda de alguns meses.
E com isso, lançar nossa primeira loja no Oscar Freire 5 meses depois do lançamento. Então, foi realmente... E isso também foi muito arriscado. A loja física já foi desde o começo? A primeira loja do Oscar Freire foi em novembro do primeiro ano. Então, a gente lançou umas 5 meses depois do lançamento do e-commerce. No início, eu que fiquei mais resistente, porque eu falei, gente, a digital é incrível, tem muita escalabilidade, e é um custo relativamente baixo, mas a gente viu que tem muita dúvida sobre nosso produto, por ser um produto novo, inovador no mercado, que a calcinha absorvente, a pessoa fala, será que funciona? Será que é higiênico? Será que é uma fralda? Tipo, muita dúvida mesmo. Então, no espaço físico, quando a gente lançou, foi um experiment para ver, será que vai ajudar a pessoa a entender melhor o conceito? Será que vai... E a gente lançou como um conceito de um banheiro feminino. Então, foi super conceitual, não comercial zona. Foi um espaço de comunidade, para fazer troca, para pessoas vir falar sobre a cólica dela, a primeira menstruação dela. Até pessoas falando, eu demorei 2 anos depois de menstruar para falar para minha mãe. Você vê a nível de vergonha, a nível... E esses insights você não recebe online. É verdade. Então, essa troca Sim. foi muito rico pra gente, pra entender mesmo. Era um laboratório, né? Sim, exato. E aí eu queria justamente falar sobre isso. Vocês acabaram iniciando a empresa com um produto que já quebrava esses tabus, né? Porque até hoje, falar de menstruação, para algumas pessoas ainda é algo não natural, embora... Não existe nada mais natural do que falar, do que menstruar, né? Sim. Essa escolha, ela já foi ali também, né? Vocês calcularam um certo risco e um certo potencial de negócios nessa escolha. Conta um pouquinho nesse planejamento, exatamente. Sim, porque realmente o digital ainda, até hoje, a nossa maior base ainda é digital. Então, a gente ainda, até hoje, fica uma marca mais digital mesmo. Mas o offline é muito importante pra gente. Então, eu acho que a primeira coisa que a gente fez para diminuir esse risco fez uma MVP. Vamos lançar uma loja conceitual temporário. Então, a gente fechou um contrato de 2 meses só, novembro e dezembro. Uma pop-up store. Um pop-up, exato. Até para testar esse canal. Se não fecha a conta, é uma ação de marketing que está limitado, então não vai sangrar muito a empresa, por exemplo. Mas o que aconteceu foi que deu muito certo e até virou um canal de vendas pra gente, não foi uma ação de marketing mais, não? Então a gente voltou e falou, a gente precisa mais 2 meses, depois precisa mais 6 meses, e ficou estendendo o nosso aluguel até achar um ponto fixo, que a gente lançou na Radar Globo com o Oscar Freire, uma loja fixa da marca. Então, mas foi muito começo e cabeça de você nunca sabe, como empreendedor, o que vai dar certo. Então, você tem que criar experiments, não? Algumas experimentações controladas para entender e aprender, porque só fazendo você vai ter informação para falar, vamos fazer mais do que isso, ou vamos parar, foi um teste, mas tipo, não deu certo e tudo bem. Então, isso é um jeito bom de gerenciar o risco, que não é legal eu falar, vou abrir 10 lojas tapentes no mundo. Gente, se você nunca fez uma loja, como você sabe que você vai fazer uma loja bom, com uma experiência bom, que vende bem? Não? Então, Sim. Isso foi um pouco... E agora que a gente tem 2 lojas, a gente vai abrir outra agora esse semestre em São Paulo. E a gente tem a intenção de lançar mais lojas, porque a gente tem essa confiança, esse tempo. Claro, depois da Covid também a gente pausou um pouco a expansão. É verdade. Mas, porque no meio disso vocês pegaram Covid. Sim. A pandemia, né? E nessa época a gente falou, graças a Deus, a gente não tem 10 lojas, porque tá tudo fechado, né? Mas isso é um jeito, diversificação também é importante para diminuir risco em cada canal. Então, agora a gente é uma marca multicanal. A gente tem multimarca, né? Vende em farmácia, vende em lojas de moda como Farm, né? Como Renner. Então, a gente tem uma penetração agora mais de 3 mil pontos de vendas no Brasil, mas ainda a base da gente é online, contato direto com o consumidor, que fica realmente nossa fonte de inovação, de insights, muito, muito importante para a gente conseguir evoluir. Não ficar fazendo a mesma coisa sempre. E aí, eu acho que tem uma questão
de que vocês chegam também num momento onde a preocupação com sustentabilidade, Sim. ela é muito grande, né? Sim. Eu lembro quando eu virei mãe, e eu lia os dados da questão das fraldas descartáveis, né, que é o mesmo material do que são feitos os absorventes descartáveis, e o quanto impacto ambiental que eles causam, né? Sim. Eu acho que, e a gente se sente, como mulher, eu falei, gente, a gente já passa a vida toda poluindo. Sim. Porque, né, como mulher, como mãe, enfim, e eu acho que vocês endereçaram uma preocupação que, principalmente para as novas gerações, ela é muito grande, Sim. né? Não, só no Brasil, 15 bilhões de absorventes são descartados todo ano, então um número muito grande de lixo. Mais de 90% desses produtos são de plástico, então demora mais de 500 anos para decompor. É muito tempo, né? É muito lixo gerado. Mas, na verdade, a maioria dos consumidores não pensa nisso, né? Muitas gerações, recebe absorvente, já usa absorvente. Então, por isso é importante para a gente como marca, não só focar no produto, mas também focar na educação para o consumidor, porque a gente não vai inspirar ela de mudar, fazer essa mudança de vida, só falando, você está fazendo tudo errado, você é uma pessoa que está fazendo muito poluição na planeta. Não, isso não é legal, isso não é uma estratégia de marketing bom, não, a gente tem que usar amor, positividade, inspiração, para ajudar com essa transição, e a verdade é, a mudança de hábito é a coisa mais difícil de fazer com pessoas, né? Humanos, a gente não gosta de mudar, a gente quer fazer tudo igual, é confortável, a gente já sabe, mas a gente vê que nossa primeira compra é estimulado por sustentabilidade, sim. Então, a maioria das pessoas compram porque eles querem ver jeitos pequenos, simples, de ter impacto menor ambiental no mundo, mas a segunda compra é por conforto. Então, isso é muito curioso, muito interessante. Pelos nossos dados e estudos, ela compra porque ela quer ter um impacto melhor no ambiente, mas ela recompra porque ela viu que é muito mais confortável, segura, que dura mais do que absorvente descartável, que a experiência no ciclo menstrual é melhor. Então, isso foi uma coisa, até Duda e eu, como empreendedores, a gente não entendeu esse nível de transformação que a gente ia levar para o consumidor. A gente fala, é bonita, é mais sustentável, então, e mais saudável também, porque mata bactérias e cheiros, mas essa parte de transformação emocional, como seu próprio corpo, como seu ciclo, de naturalizar esse tempo, porque até psicologicamente a gente associa a menstruação como um lixo. A gente joga no lixo todo mês, então associa como uma coisa sujo. Mas até se você vê a sabedoria ancestral, é uma coisa sagrado, não é um lixo do corpo, e até um líquido puro do corpo, não tem sujeira, não tem bactéria. Então, até os absorventes que deixam o cheiro, não o sangue menstrual que tem cheiro. Então, quando as mulheres viram isso, elas falam, gente, eu nunca senti tão confortável menstruada. Eu toquei o sangue, eu vi que não é sujo. Faz meio uma mudança grande na cabeça, comportamental, emocional. E essas mensagens pra gente que são transformadores. Tipo, a gente recebe todo dia essas mensagens. Usei a Pinterest, foi incrível. E mudou totalmente minha relação com o meu ciclo. Pra mim, isso é o porquê. É o porquê eu estou aqui. Claro. Porquê que a gente está lutando todo dia para fazer o nosso melhor, para fazer o equipe, inspirar a equipe e fazer o melhor. É criar essa transformação. Não, é incrível. Vocês estão num segmento de negócios chamado Fintechs, né? Sim. E como o próprio nome diz, o papel da tecnologia nesse negócio ele é muito grande. Se podia explicar um pouco sobre como que a tecnologia ajudou vocês a desenvolver os produtos que vocês têm? Sim. Não, e até a gente, que eu vejo também no mundo mais da saúde, tem muita preocupação sobre IP. Sim. Então, tecnologia não só para ter tech e falar que é uma coisa, mas realmente tecnologia que dá para proteger, que é proprietário, que é nosso. Então, a gente tem nossa tecnologia, agora saiu nossa patente no Brasil esse ano, a gente tem nos Estados Unidos, temos em outros mercados também. Então, isso foi muito importante para a gente, porque até abre outros canais de crescimento para a gente como empresa e mostra de verdade que a gente tem uma tecnologia diferenciada em comparação das outras
concorrências ou marcas, não? Então, pra gente, eu acho tanto funcionalidade, tanto segurança e saúde, isso é uma coisa que a maioria das empresas nesse espaço vê como um produto de moda, a gente vê como um produto de saúde. Então, até por isso, a gente foi a primeira marca globalmente de ser clinicamente aprovada, a gente desenhou e fez estudos clínicos, igual que a vacina da Covid passou estudos clínicos, a gente fala, vamos fazer estudos clínicos para comprovar que é seguro, que funciona e até que melhora a qualidade de vida. Porque muitos países também vê esses dados de Quality of Life Metrics, não? De QALYs, que são muito, muito importantes. E no nosso estudo, a gente viu que fez muito mudança ao lado de segurança, ao lado de produtividade. E, por exemplo, 100% redução em interrupção de sono. Então, imagina coisas que a gente até nunca pensou nisso, né? Então, de pessoas falando que eu consegui dormir direito no ciclo menstrual, que me levou mais energia durante o dia, que me levou mais produtividade. Então, é muito interessante que a tecnologia não é só o produto, mas também os dados envolvidos e como você vê a tecnologia como uma parte sistêmica, não? Da pessoa, do uso e do impacto disso mesmo, não? Então, e claro, com nossa base no e-commerce, a gente tem muito, até tecnologia engajada no nosso customer experience, no nosso follow-ups, de ouvir de cada cliente, como foi sua experiência. A gente até pede quantas horas ela usou, então a gente tem milhares de dados para cada modelo, em quantas horas cada pessoa está usando, então isso deixa a gente um médio por produto, então é muito importante isso, ver todos os seus lados, né, da tecnologia, como a gente pode aproveitar. Porque vocês devem ter dados incríveis ali, né, porque é uma jornada que ela tem, né, de relacionamento com o produto, né? Sim. Que interessante isso. E falando de tecnologia, vocês também se aventuraram aí no mercado de NFTs recentemente, né? Conta um pouquinho como que está sendo isso, como que surgiu essa... Como foi a ideia para isso, sim. Não, a gente fez no ano passado uma coleção de NFTs da Pentes, até porque a gente é uma marca muito no frente, não? Inovadora, que a gente gosta de até fazer coisas diferentes e também tem esse mente aberto para fazer experiments, não? De testar e ver, isso é uma coisa que as pessoas vão gostar e eu acho a coisa que me interessou muito com NFTs nessa época foi de ser part owner, de tipo ter parte de uma empresa, ou ter parte ter um direito, por exemplo, de parte da empresa e criar comunidade como NFTs. Eu acho que nessa época tinha também Gucci fazendo um monte de marcas de moda, e não NFTs no sentido de Nike, de ter sapatos que você usa nos jogos ou nos videogames, não, mas mais no sentido de criar um meu clube que você consegue ter alguns benefícios linkados com essa comunidade. E a gente fez um link para o NFTs com a doação. Então, cada NFT vendido, a gente fez uma doação também para ajudar com pobreza menstrual, que é uma grande causa da gente ao lado ambiental. Sim, eu quero Sim, a gente pode falar sobre isso depois. Mas acho que foi interessante, não? A gente viu... A experiência foi eu acho que foi um aprendizado. Então, a gente aprendeu que tem um público de mulheres deep in tech que adorou, que achou o máximo, porque também é um espaço super masculino, que não tem muito engajamento das mulheres, então esse público que super ligou. E tinha um outro público que estava um pouco... não sabia muito o que é isso, que não, eu acho que a gente foi um pouco ahead of the market, não? Em termos de educação sobre esse tema. E a gente também fez toda a coleção carbono neutro, mas também tinha umas questões ao lado da sustentabilidade, NFTs, que agora já fez a grande evolução com isso até hoje, já mudou bastante esse mercado nesse sentido. Mas eu acho que até hoje a gente não viu muito espaço para crescer essa estratégia, mas foi mais, a gente gosta de fazer coisas novas e testar e aprender também, junto com a nossa comunidade. Muito bom. Aí eu queria a próxima pergunta era justamente sobre a campanha que vocês lançaram contra a pobreza menstrual, né? Sim. Conta um pouquinho como que está essa iniciativa. Sim, não, então já
Desde 2019, a gente faz doações quase todo mês para ONGs, instituições focadas em pobreza menstrual. No mundo tem mais de 500 milhões de mulheres e meninas que faltam acesso aos produtos menstruais. No Brasil, 1 em 4 meninas faltam produtos menstruais nas escolas. E, em total, quase 8 milhões de mulheres e meninas faltam acesso aos produtos menstruais. Então, e muitas meninas faltam às escolas, sim, inclusive por conta dessa precariedade. Então, o impacto disso é desigualdade de gênero. Então, isso é onde Panties entra, porque por ser fabricante de produtos menstruais, a gente consegue fazer diretamente parte da solução com doações, mas eu acredito muito, e Duda também, toda a nossa equipe, na verdade, acreditamos muito que produtos duráveis, reutilizáveis, como a Panties, vão ser a chave para ajudar realmente a acabar com a pobreza menstrual nesse país, mas em outros lugares do mundo também. Porque se você dá uma absorvente para uma menina, você dá acesso para um mês. Se você dá uma Panties, você dá acesso para anos. Então, e até nosso produto, a gente não fala tanto sobre isso, mas é mais econômico. Então, todo ano, para dia da menstruação, em maio, a gente faz um Panties Protest, é tipo manifestação digital, quase inspirado para esse Women's March, né, que foi um movimento global de falar sobre os direitos das mulheres. A gente levanta forte que direitos menstruais são direitos humanos, que a gente não está falando sobre luxo, sobre produtos de luxo, estamos falando de necessidades, de dignidade das pessoas. Todo mundo tem que ter acesso mesmo. Então, a gente cada ano fez realmente uma força tirou uma página na Folha São Paulo, a gente faz muitas doações, até hoje a gente já fez mais de R$1 milhão de doações de produtos menstruais, a gente engaja um monte de celebridades, influencers também para fazer parte da campanha. Esse ano a gente fez um pouco diferente do que os outros anos, que os outros anos foi mais focado nas redes sociais, uma ativação um pouco mais de barulho no mercado, não? Esse ano, a gente trabalhou com uma expert na área de advocacia, e a gente fez um estudo de todos os países do mundo, qual policy está sendo feito para realmente resolver o problema de pobreza menstrual nos países, e a gente fez um reporte, tipo um relatório sobre isso, para entregar para o setor público, para mostrar, e a gente fez um business case para realmente acabar com a pobreza menstrual no Brasil até 2030. Então, colocou tipo uma meta, e a gente desenhou, porque esse março foi designado 418 milhões de reais para um fundo para distribuição. Tem uma medida governamental nesse sentido. Né? Que aconteceu no meio desse trabalho, mas é um fundo de uma vez, que por nosso cálculo, como absorventes descartáveis, nem vai cobrir metade das pessoas com necessidade. Então, a gente realmente fez o business case e mostrou, se a gente reverte entre 4% e 10% dos impostos das vendas dos produtos menstruais, a gente consegue criar um fundo todo ano, que todo ano vai ter esse fundo para fazer distribuição para 100% das pessoas que estão com necessidade. Então, a ideia é meio um modelo elegante de conseguir até apontar onde pode vir esse dinheiro, porque até hoje não foi definido onde vai vir esse 418 milhões. Então, a gente está vendo muito fala e barulho sobre o assunto, mas pouco ação e pouco distribuição. Então, vocês estão com uma empresa de advocacy para ajudar nisso, isso virá, de fato, uma medida oficial. Sim, então a gente lançou o site pobrezamenstrual.com, dia da menstruação nesse ano, foi semana passada que a gente lançou. Sim. E nesse site a gente coloca o manifesto, estamos pedindo para pessoas assinar para apoiar esse projeto, e no final a gente colocou os números do business case. Então, se a gente pega esses 7,8 milhões de pessoas que faltam acesso no Brasil, se fosse 100% com produtos descartáveis, fica 900 milhões de reais necessários para distribuir. Sem custo de distribuição, só o custo do produto mesmo. Se fosse produtos reutilizáveis, esse número cai para 300 milhões. Tipo, 1/3. Olha só.
entendeu? Então a gente, mas claro que tem pessoas moradores da rua, pessoas que não têm acesso à água, então a gente fez um blended approach, que faz um mix de descartável, reutilizável, que chega num valor mais na faixa de 420 milhões, não? Para ser um valor um pouco mais viável, talvez. Mas foi um projeto... Esse valor por ano. Por ano. Isso. E se fosse esse valor, chegaria na faixa de 4,5% do imposto das vendas do mercado de produtos menstruais. Então, é muito legal. Realmente, para a gente, foi um estudo muito interessante. E a gente sempre focou em a pobreza menstrual é 3 coisas: falta de produto, educação e infraestrutura. E a gente agora colocou 4 pilares, se fosse uma cadeira, de policy. Porque sem esse lado, e para mim não é uma coisa política de partida. Sabe? Eu sou americana, nem penso nessa coisa. Tá? Mas é mais de ter objetivos e cobrar, seja de qualquer partida, resultado. Porque as pessoas merecem, o Brasil merece, e a próxima geração merece tirar essa desigualdade de gênero que a gente está vendo. E a gente entende que a pobreza menstrual é uma das maiores causas disso. Não, e eu acho que essa agenda, ela é muito recente no Brasil, né? Mas ela está ganhando uma força muito grande. Sim, a gente viu 2020, acho que começou, entrou no Fantástico, então a gente estava tipo, a gente já fala sobre isso, né? Mas realmente é legal isso, que virou um tópico mais de visibilidade, muito importante. Não, incrível. Eu queria que você falasse um pouco sobre a expansão internacional de vocês, que vocês começaram recentemente, isso, né? Em que estágio que está isso? Sim. Então, isso foi, até como empreendedora, eu acho que a gente sempre faz tudo com muita coragem, não na Pentys. Que a gente tem essa cabeça de, tem que ter experimentos controladas, tem que diminuir o risco, mas também tem que arriscar também, de algum jeito, até para ver onde que dá para chegar como marca, como pessoa, assim, também, eu acho que a equipe gosta também bastante disso. Então, em 2020, claro que foi durante a pandemia, a gente viu que cresceu muito no Brasil, e a gente começou a receber muitos convites de fora, de vários países, pessoas querendo a Pentys, e até algumas retailers também querendo a Pentys. E para a gente foi uma surpresa, mas claro, a gente sempre quer conversar, entender um pouco mais, e a gente viu, claro que tem muita concorrência lá fora, até marcas, principalmente nos Estados Unidos, que tem mais de 10 anos de marca, mas Pentys, por ser também 100% produzido no Brasil, e com muita conexão com a nossa comunidade, a gente conseguiu criar uma das melhores portfólios de produtos no mercado internacional também. Então, nosso tecnologia do forro diferenciado, funcional, saúde, clinicamente aprovada, mas também um portfólio de produtos, primeira sutiã absorvente para amamentação do mercado global, a gente lançou. A cueca para homens trans, a gente lançou. A linha praia, a gente lançou. Absorvente impermeável, a gente lançou. Então, a primeira menstruação também, a gente tem uma linha mais para girls, para teens, que é meio colorido, estampada. Então, e a maioria das marcas lá fora estava muito simples, a parte de design. E isso é uma coisa que no Brasil, a gente sabe, né? A lingerie tem que ser bonita, tem que ter desejo, não pode ser uma coisa boring, não? Então, a gente ouviu isso muito. É uma categoria, inclusive, lingerie brasileira, né? Sim, exato. Até é conhecido lá fora, tanto praia, tanto lingerie. A gente até foi para as feiras lá fora, conheceu. Então, a gente, o primeiro convite a gente recebeu para Selfridges. A gente já tentou, já tinha feito várias apresentações para várias retailers, e eles convidaram a gente para fazer, foi em 2021, a gente fez um pop-up dentro do um espaço Pentys, não só foi colocado lá, mas a gente fez um mini banheiro da Pentys lá para 5 meses, ia ser 2 meses, e eles colocaram para 5 no final, porque deu tanto sucesso lá, e eu acho... isso uma coisa de expansão internacional, que eles são uma super referência retailer inovadora do mundo, né? Então, depois que você entra no Selfridges, e até que a gente tinha um espaço lindo da Pentys, a gente começou a ouvir de Galeries Lafayette, de Bijenkorf na Holanda, então isso abriu muitas portas para outros retailers,
No ano passado, a gente fez uma super expansão para a Galeries Lafayette, fez uma loja da Panties de 50 metros dentro da Galeries Lafayette Haussmann, que é o flagship deles em Paris, e também na expansão para 27 lojas deles em todo o país, basicamente. Então, e depois lançou na Holanda, então a gente está nesse foco de, tipo, aprender, mas é interessante que a gente fez a estratégia contrária do Brasil, que o Brasil foi e-commerce, loja própria, e depois B2B, depois revenda. Na Europa, a gente começou B2B. Porque a gente não tinha essa comunidade grande lá. Sim. E o que a gente tinha foi portfólio, marca bacana. E esses retailers, é uma operação que já se paga. Então, não precisava muito investimento. Claro, e você já tinha uma curva de aprendizagem também. Sim, que a gente já tinha experiência com espaço físico no Brasil, que até muitas marcas internacionais nunca teve uma loja própria. Não sabe como trabalhar VM, como trabalhar trade. Então, isso pra gente foi eles olharam a gente e falaram, gente, elas sabem como comunicar num espaço físico. É diferente. Tem portfólio bacana, tem marca bacana, tem produtos bacana e sabe como comunicar nesse canal. Então, deu super certo, né? A gente ainda está nesse desafio e até entendendo como a gente vai crescer cada vez mais lá fora. Incrível. Conta um pouquinho, olhando aí, infelizmente, a gente já está se encaminhando para o fim, mas é muito interessante ouvir essa jornada de tão pouco tempo e o que vocês já conquistaram, né? O que você projeta para o futuro? Assim, a questão internacional já está indo super bem. Sim. Mas vocês se tornaram aí, até com esse prêmio que você acabou de ganhar, enfim, em algum momento passa pela cabeça de vocês serem adquiridas por uma grande marca? O que está aí no plano de vocês, no horizonte de vocês? Sim. Eu acho que quando eu penso no futuro, totalmente pode ser que acontece uma coisa assim. Não acho que como empreendedor não dá para focar nisso, não, de ser comprado, fazer parte de um grupo, não. Eu acho isso um resultado de um trabalho bem feito. Então, acho que o nosso foco agora é realmente cada vez mais entender como a gente pode chegar em mais mulheres. A gente sabe que essa mudança de hábito, essa transição de preferências de produtos menstruais, não é uma coisa de um dia para outro. Por exemplo, a gente pode fazer muitos anúncios no Brasil, mas não vai ser que um dia para outro ela vai acordar e falar, eu vi esse anúncio, agora vou mudar minha vida e usar Panties, né? Então, a gente sabe que é uma evolução um pouco mais colocando sementes para médio prazo, longo prazo, como essa mudança até de gerações. A nova geração está muito mais ligada com sustentabilidade, está muito mais consciente. Então, nossa visão é realmente ser líder dentro desse espaço, não? Tanto no Brasil, América Latina, mas também em alguns mercados internacionais que a gente está trabalhando agora. E a gente sabe que a gente tem uma tecnologia diferenciada, produtos incríveis, uma comunidade que é incrível também. Então, cada vez mais conseguir chegar e fazer esse impacto grande em várias áreas, não? Então, para mim, até sonho seria ter lojas em várias flagships ao redor do mundo, não? Teria Panties em todas as retailers de referência no mundo. A gente está lançando um super retailer na Canadá agora. Então, a gente está muito feliz que estamos nesse caminho, mas ainda tem muito trabalho para ser feito para chegar onde a gente imagina, não? O público-alvo de vocês são mulheres mais jovens, né? Porque aí tem uma mudança cultural também, né? Qual que é a idade média da consumidora que consome os produtos Panties? Sim, a gente gosta até de ver mais psicográfico da pessoa do que demográfico, mas é mais entre 25 e 35 anos, que eu acho eu gostaria até que seja mais jovem, mas é mais mulheres que têm dinheiro e independência e educação para fazer essa troca. Então, tem muitas meninas também da primeira menstruação que procuram, que gostam, mas também tem que convencer a mãe. Sim. Então, pra gente até às vezes mais difícil, tem que convencer 2 pessoas para vender para um time. Mas 25 anos, ela já está trabalhando, ela é dona da vida dela. Então, é realmente nesse tempo, e também ela está aberta para essas trocas. Que ela não chega numa idade que ela está tipo,
Tipo, já não quero mais novidades, não quero outras, mas a gente vê realmente mais psicográfico, porque até no início, muitas das primeiras compras da gente foi mulheres acima de 40 anos. Olha que interessante. Que foi até aberta para essas novidades curiosas. Então, não, isso é uma coisa de número, 25, 35, mas eu acho que tem muito mais a ver com como ela pensa do que a idade. Sim. Então, essa abertura para uma nova experiência, uma abertura para até criar um impacto melhor para o planeta. Então, é isso. Que interessante, eu achei que era mais jovem. Sim. Mas faz sentido, porque é uma fase onde a mulher está conquistando a sua independência. Sim, né? sim. Mas a gente vê até mais nas lojas, meninas que vão antes de menstruar. Isso é uma coisa incrível. Eu lembro a primeira vez que eu vi isso numa loja da gente, foi com a mãe, comprou pentes, e até eu lembro ela virando pra mãe e falei, mãe, agora estou pronto pra menstruar. Tipo, feliz, com um sorriso. Eu falei, gente, que transformação é isso? Incrível, então, né? e tem, eu acho, nesse ritual da primeira menstruação, tem uma coisa legal ela já vai comprando calcinhas com a mãe. Isso. Então, isso não fica uma coisa estranha, e fica uma coisa um pouco mais gostosa do que comprar pacote de Sim. absorventes, sabe? Então, é uma experiência até legal. Então, isso é uma coisa que a gente quer fortalecer mais, e quem sabe, né? Menina vai até ter essa aspiração, ter ansiedade de menstruar, porque já está pronta, está segura, não vê como uma coisa ruim. Eu tenho uma filha de 10 anos que daqui a pouco... até minha tá... Eu já estou exatamente... Não, e já estou preparando também para esse momento, é verdade. Muito. A gente fica mais ansiosa, mas totalmente, se é possível já plantar essa semente, que é uma coisa natural, que você está entrando numa fase, e até a gente fala, você não vira mulher. Eu acho isso muito pressão. Muito. Tipo, 9 anos, 10 anos, tem meninas menstruando muito cedo hoje, não vira mulher. Ela é uma menina ainda. Isso. E tudo bem. Mas o corpo está numa fase de transição que é natural e tudo bem. E é significativa, sim. Não é nada, mas também não é você é outra pessoa, acordou outra pessoa porque você menstruou. Porque senão fica um peso muito grande, sim, né? Sim. É muito, muito interessante. Bom, Emily, a gente está chegando no final. E aí, para fechar, a gente tem aí um momento mais descontraído, que é uma brincadeira. Assim, se entrasse uma pessoa nessa sala que nunca te viu e você tivesse que se apresentar, quem é a Emily Well? Ai, que linda! Não, acho que eu falaria que eu sou uma pessoa muito apaixonada para tentar mudar o mundo, não? Através da saúde, através da sustentabilidade. Que eu sou uma mãe, uma amiga muito carinhosa, que eu preocupo muito das pessoas, não? Até como empresária. No final do dia, não é só business, negócios, no final do dia tudo empresa pessoas, não? Então, eu acho que a gente tem que ter essa sensibilidade como pessoas em tudo que a gente faz. E estou muito grata todo dia, não? Para estar fazendo esse trabalho, para estar fazendo parte dessa transformação. Sou uma pessoa muito curiosa, aberta também para novidades. Então, é isso, né? Eu acho é muito especial mesmo. E muito obrigada a vocês também para convidar, compartilhar um pouco. Ainda não terminou, calma. Tá. Tem mais descontraída. Vamos lá. Eu vou falar agora uma palavra rapidinho e você fala o que vem à sua cabeça. Tá. Um propósito. Tá. Não, para mim, propósito é tudo. Até quando eu falo sobre empreendedorismo, às vezes as pessoas falam, o que é a coisa mais importante como empreendedor? Para mim, é propósito, sem dúvida. Porque propósito é que vai... Quando você tem esses momentos incríveis, como esse prêmio Cartier, a gente, no ano passado, eu ganhei empreendedor do ano de EY, também tem momentos que a gente tá... propósito ajuda você ser um pouco humilde também nesse processo, e quando você passa tempos muito difíceis, a propósito ajuda para deixar você um pouco mais seguro, e para mim é tudo mesmo. Tenho que acordar e dormir pensando nisso. Um acerto da sua vida? Acho meu marido. Um erro? Não sei. Eu acho que não foco muito em erros. Acho que eu vejo erros mais como aprendizados. Uma certeza? Que o futuro vai ser melhor pra gente e pra próxima geração. Uma paixão?
Acho saúde mesmo, acho isso a minha paixão, é isso. E para finalizar, um conselho. Eu acho o conselho de mim para todos seria, até pessoas que estão querendo empreender, é não ter medo de errar. Eu acho mulheres, a gente somos muito perfeccionista, quer fazer tudo perfeito, e eu acho que quando eu comecei a tirar esse medo de errar, foi um momento que eu fiz uma transformação na minha vida, que eu senti que eu estava livre, que eu podia fazer sem medo de errar, mas realmente com empatia para mim mesmo. Então, eu acho que esse seria o meu conselho para todos, é ter-se com empatia para você mesmo, ver os erros como aprendizados mesmo, e vai com amor, não vai com medo. Olha, eu tô super feliz de ter te conhecido, conheci a sua marca e sou admiradora, é um prazer te receber. Se você quiser deixar uma mensagem final para a gente encerrar o episódio, fique à vontade. Ai, obrigada, né? Eu vou deixar só uma coisa com vocês, né? Que eu sempre falo que a Pinterest, claro que a gente tem essa visão de impacto, de propósito, até de sustentabilidade, mas a gente pode inventar 1000 produtos mais sustentáveis ou melhor para as pessoas, mas a gente não faz o impacto, né? Quem faz o impacto no final do dia são os consumidores que faz essa mudança na vida delas, que decidem comprar produtos mais sustentáveis, que são mais até econômicos, duráveis. Então, é elas que faz a diferença, não apenas. A gente só está viabilizando isso com nossos produtos, com nossa operação, mas é realmente nossa comunidade que faz o impacto. Eu estou muito grato para isso. Muito obrigada, parabéns, viu? Ai, obrigada, foi um prazer e a gente vai adorar ficar juntos.